E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre palpites, né? Tô trazendo muita informação sobre essa nova grade da Loteca 1168. Meus amigos, minhas amigas, que grade é essa, hein? Cheias de clássico e muitas partidas aqui que não são clássicos. São confrontos bem complicados, porque são times que estão na ponta do campeonato. Espero que essas informações que eu trago aqui no vídeo ajude a melhorar aí nos seus palpites, pelo menos conhecer os confrontos aí da grade da Loteca 1168. E se o vídeo der aquela ajuda, peço que se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, deixe aí seus comentários com aquelas informações que sempre são muito boas. Antes de tudo, né, quero agradecer a todo mundo aí que votou lá na enquete, né, Botafogo e Flamengo da Loteca 1167. Era a final da Supercopa, como a gente pode ver aí. O Botafogo teve 20% dos votos, o empate 24% e o Flamengo 57%. Foram 138 votos. E mais uma vez a enquete aqui foi certeira, viu? Essa enquete que eu coloco, geralmente a porcentagem maior acaba batendo com o resultado oficial aí da Loteca. Aí, essa semana, o que eu tava pensando? Em vez de eu colocar só uma partida, eu vou colocar 3 enquetes ou 4 enquetes dos jogos que são mais equilibrados, pra gente ter uma noção do que vocês estão achando sobre essas partidas. O problema é que nessa Loteca 1168 aqui são várias partidas aqui que vão deixar a gente com dúvidas, né? Mas quero saber de vocês aí se vocês gostaram da ideia, se quiser deixar aí no comentário, né? Se vocês querem mais enquetes, que aí eu já começo a preparar para ir soltando essas enquetes durante a semana. Bom, agora eu já falei demais, né? Vamos aí para o primeiro jogo, Fluminense e Flamengo, clássico carioca. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo aí do Fluminense foi um empate contra o Boa Vista, esse empate sofrido. Antes disso, né, perdeu para o Botafogo fora de casa por 2-1 e fora de casa empate com o Madureira em 0-0. Já o Flamengo, né, campeão aí da Supercopa Rei, venceu o Botafogo por 3-1. Antes disso, tinha vencido o Sampaio Corrêa por 2-0 e fora de casa tinha vencido o Volta Redonda também por 2-0. Classificação aí do Campeonato Carioca, o Flamengo ele é o quinto colocado com 10 pontos. Em 6 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fluminense ele é o décimo colocado com 7 pontos. Em 7 jogos tem apenas 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. O próximo jogo aí das duas equipes, né? O Fluminense vai jogar em casa contra o Nova Iguaçu e o Flamengo vai ter um clássico aí contra o Botafogo em casa. Últimos confrontos entre eles, o Fluminense tem 4 vitórias, são 5 empates e 6 vitórias para o Flamengo. O último confronto foi no mês 10 de 2024 pelo Brasileirão Série A. O Flamengo em casa perdeu para o Fluminense por 2-0. Antes disso, também pelo Brasileirão Série A, só que em junho de 2024, o Flamengo fora de casa venceu o Fluminense por 1-0. Bom, já para começar, um jogo muito complicado porque é um clássico. O Fluminense ele não vem bem, mas vai jogar em casa, ele precisa dar uma resposta para a sua torcida. O Mano, né, já tá começando a bambear aí no cargo. É uma partida essencial aí para que ele se mantenha, né, para ver se ele consegue pelo menos chegar aí nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, porque tá complicado. E o Flamengo, né, vem voando, né, jogou muita bola aí contra o Botafogo, vem com muita moral por ter sido campeão e mesmo sendo um jogo muito complicado, por ser um clássico, né, para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Eu tô guardando meus duplos aí para partidas que eu considero mais complicada e mesmo assim ainda vai faltar duplos. Lembrando, né, que nesse meu primeiro palpite aqui eu sempre vou com 5 duplos. Jogo 2, Fortaleza e Ceará. O último jogo aí do Fortaleza contra o Floresta fora de casa venceu por 1-0. Antes disso, em casa venceu o Maracanã também por 1-0 e em casa venceu o Cariri por 7-0. Já o Ceará em casa venceu o Iguatu por 1-0, fora de casa venceu o Ferroviário por 2-1 e pela Copa do Nordeste fora de casa perdeu para o Náutico por 1-0. Classificação do campeonato, no grupo A, o Ceará ele é o líder do grupo com 12 pontos. Em 4 jogos tem 4 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota, invicto no campeonato, hein? O Fortaleza também, ele é o líder do grupo B, tem 12 pontos, com 4 jogos, tem 4 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Olha esses números, né? O que a gente tira daqui? Muito complicado, né? O tira-teima entre eles agora. Próximo jogo aí do Fortaleza será fora de casa, pela Copa do Nordeste contra o Altos do Piauí. E o Ceará também, Copa do Nordeste, em casa vai enfrentar o Confiança. Esse é um jogo que a gente precisa ficar esperto na escalação, né? Porque como os dois times estão em primeiro lugar, pode ser que eles poupem jogadores, né? Para enfrentar seus adversários aí na Copa
do Nordeste. Últimos confrontos entre eles, o Fortaleza tem 3 vitórias, são 4 empates e 8 vitórias para o Ceará. O último confronto foi no mês 4 de 2024 pelo Campeonato Cearense, na casa do Ceará, empate em 1-1. Em março de 2024 também pelo Cearense, na casa do Fortaleza, outro empate em 0-0. Bom, não tem nem o que dizer, né? Clássico, esses números aqui, os dois times excelentes, né? Os dois com 100% de aproveitamento, vai ser o tira-teima aí entre eles, e não tem muito o que fazer, né? Olhando esses números, né? Eu tô indo com dupla aqui, tô indo com ou vitória do Fortaleza ou vitória do Ceará. Jogo 3, Bragantino e São Paulo. Último jogo aí do Bragantino, jogando em casa, perdeu para o Novo Horizontino por 2-1. Antes disso, na casa do Palmeiras, empatou em 0-0 e jogando fora de casa contra o Água Santa, perdeu de 3-0. O São Paulo, ele tá vindo de uma derrota fora de casa aí para o Santos, efeito Neymar, será? Outro jogo fora de casa contra a Portuguesa, venceu por 2-1 e jogando em casa contra o Corinthians, venceu por 3-1. Classificação dos grupos, né? O São Paulo, ele é o líder do grupo C com 10 pontos. Em 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bragantino, ele tá na 4ª posição do grupo B com 4 pontos. Em 6 jogos tem 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Próximo jogo aí do Bragantino será fora de casa contra o Botafogo de São Paulo e o São Paulo vai jogar em casa contra a Inter de Limeira. Últimos confrontos entre eles, o Bragantino tem 5 vitórias, são 5 empates e 4 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi em novembro de 2024 na casa do Bragantino, empate em 1-1. Antes disso, em julho de 2024 na casa do São Paulo venceu por 2-0. Bom, ali eu falei efeito Neymar será, porque o Neymar nem entrou em campo, mas o São Paulo acabou perdendo essa partida. Houve vários fatores, né? Os gols que o São Paulo tomou, erro de posicionamento, na minha opinião, um gol foi falha do Rafael e também o campo não deu aquela ajuda. Mas o Santos realmente foi muito superior que o São Paulo. Aí eu disse será? Por quê? Será que foi um efeito Neymar ou será que o São Paulo vai ter um declínio aí depois dessa derrota para o Santos, né? O Bragantino vem numa situação bem difícil aí no campeonato. Ele tá mais brigando aí para não ser rebaixado do que para conseguir uma vaga para a próxima fase. São Paulo geralmente quando vai jogar na casa do Bragantino é um jogo muito complicado, mas é como eu disse, né? Eu tô deixando meus duplos para confrontos que eu considero um pouco mais difícil e para essa partida aqui, devido ao real momento aí de cada equipe, eu tô indo de São Paulo seco. Tô indo no São Paulo também porque o próximo jogo do São Paulo é contra a Inter de Limeira. Então pode ser que ele venha com força máxima contra o Bragantino e poupe alguns jogadores contra a Inter de Limeira. Aqui eu não vou nem falar, né? Se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, colocar um empate também, eu colocaria. Só que vão vir outras partidas, também tem que colocar duplo, né? Então não vou nem falar isso, viu? Jogo 4, Brusque e Criciúma. Que eu trago aqui de informação que o último jogo do Brusque em casa venceu o Barra por 2-0. Antes disso, contra o Caravaggio, em casa venceu por 1-0 e fora de casa empate com o Joinville em 1-1. Já o Criciúma, empate fora de casa contra a Chapecoense em 0-0. Em casa venceu o Joinville por 3-0 e outro jogo em casa contra o Barra, empate em 1-1. Classificação aí do Campeonato Catarinense. O Criciúma é o líder com 11 pontos. Em 5 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e não perdeu nenhuma partida até o momento. Já o Brusque, ele é o 5º colocado. Apesar de aparecer 5º colocado aqui, não tá uma distância tão grande assim do Criciúma. Apenas 2 pontos de diferença, né? A diferença é que o Brusque tem um jogo a mais, são 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O próximo jogo do Brusque será fora de casa contra o Santa Catarina e o Criciúma vai jogar contra o Caravaggio em casa. Últimos confrontos entre eles, o Brusque tem 5 vitórias, são 6 empates e 4 vitórias para o Criciúma. Último confronto na casa do Criciúma no mês 4 de 2024, empate em 1-1. E antes disso, no mês 3 de 2024, 2-1 para o Criciúma fora de casa, os 2 jogos pelo Campeonato Catarinense. Outro confronto aí de muito equilíbrio. Esse é um jogo difícil também, assim como foi Chapecoense e Criciúma, né? E confrontos geralmente não saem muitos gols. A gente pode ver ali na tabela que eles estão muito próximos. E para essa partida aqui sim eu tô usando um dos meus duplos, eu tô indo de empate entre eles e Criciúma. Mesmo o Criciúma jogando fora de casa. Jogo 5, Grêmio e Internacional. Último jogo do Grêmio, 5-0 em cima do São Luís. Antes disso, na casa do Monson, venceu por 3-0 e em casa venceu o Caxias por 4-0. Uma excelente sequência aí do Grêmio. Internacional
jogando fora de casa contra o São José, venceu por 2-0. Antes disso, em casa venceu o Juventude também por 2-0 e contra o Guarani fora de casa empate em 2-2. Classificação dos grupos: no grupo A, o Grêmio é o líder com 10 pontos em 4 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Internacional não deixa por menos, ele é o líder com 10 pontos em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Olha que lindo, né? Números idênticos. Esse estagiário da loteca sabe escolher um jogo, né? Próximo jogo aí do Grêmio será contra o Pelotas, em casa, e o Internacional vai jogar fora de casa contra o São Luís. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Grêmio, 2 empates e 8 vitórias para o Internacional. O último confronto foi no mês 10 de 2024 pelo Brasileirão Série A. O Internacional venceu por 1-0 em casa, e antes disso, em junho de 2024 pelo Brasileirão também, o Internacional fora de casa venceu o Grêmio também por 1-0. Bom, Grenal não tem nem o que falar, né? Todo mundo sabe que é um jogo muito pegado, cheio de rivalidade. Os dois times vêm muito bem nesse começo de ano. Dois times que se reforçaram. A única vantagem aqui que eu vejo é o Grêmio jogando em casa, mas mesmo assim não é uma vantagem tão grande porque é um Grenal. E aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, né? Como os confrontos entre eles ali há poucos empates, eu tô indo de Grêmio e vitória do Internacional. Jogo 6, Cruzeiro e Atlético Mineiro, mais clássico. O último jogo do Cruzeiro foi contra o Uberlândia de virada, em casa venceu por 3-1. Antes disso tinha vencido o Itabirito por 4-1 fora de casa e em casa empate contra o Betim em 1-1. Já o Atlético Mineiro fora de casa venceu o Vila Nova por 1-0, em casa empatou com o América em 1-1 e fora de casa outro empate contra o Pouso Alegre em 0-0. Classificação dos grupos: o Cruzeiro ele é o líder do grupo C com 10 pontos, em 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro ele é o terceiro colocado do grupo A com 7 pontos, em 5 jogos tem 1 vitória, 4 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo do Cruzeiro será fora de casa contra o Democrata e o Atlético Mineiro vai jogar em casa contra o Itabirito. Últimos confrontos entre eles, vantagem para o Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem 3 vitórias, são 5 empates e 7 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi agora em janeiro de 2025, só que é um jogo pela FC Series, pré-temporada, empate em 0-0. E antes disso, né, pelo Brasileirão Série A, no mês 8 de 2024, na casa do Cruzeiro, empate de novo em 0-0. Bom, eu vejo que nesse começo de ano, os dois times aí estão passando por turbulências, né? O Cruzeiro demitiu o Diniz, ainda buscando um padrão de jogo. Não tem como negar que o Cruzeiro deu uma melhorada muito boa aí no seu elenco. Vai ter a vantagem de estar jogando em casa, apesar desse confronto entre eles aqui, o Atlético Mineiro ter mais vantagens. Eu tô usando um dos meus duplos, eu tô indo de Cruzeiro e empate, porque o Cruzeiro vem muito bem no início aí do Campeonato Mineiro. Jogo 7, Náutico e Afogados. Último jogo aí do Náutico, fora de casa perdeu para o Retrô por 1-0, em casa venceu o Maguari por 2-0 e em casa venceu o Santa Cruz por 2-1. Já o Afogados está vindo de um empate em casa contra o Central, em casa outro empate contra o Petrolina e fora de casa perdeu para o Santa Cruz por 2-0. Classificação do campeonato: o Náutico ele é o terceiro colocado com 10 pontos, em 6 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Afogados ele é o nono colocado com 3 pontos, em 5 jogos não tem nenhuma vitória, são 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Náutico será pela Copa do Nordeste, contra o Juazeirense em casa, e o Afogados vai jogar contra o Maguari pelo Campeonato Pernambucano em casa. Últimos confrontos entre eles, o Náutico tem 7 vitórias, são 3 empates e nenhuma vitória do Afogados. O último confronto foi em março do ano passado, o Náutico em casa venceu por 2-0 e em janeiro do ano passado, na casa do Afogados, o Náutico também venceu por 1-0. Bom, essa partida não tem muito o que dizer. A gente pode olhar o histórico ali, o Afogados não tem vitórias contra o Náutico. Náutico jogando em casa, tem tudo para vencer essa partida, a não ser que a gente pode ver ali que o próximo jogo é pela Copa do Nordeste e o Náutico invente de colocar um time misto ou reserva, né? Mas mesmo assim, eu tô indo seco de Náutico. A gente pode ver que nesse campeonato o Afogados não vem bem aí nos números, né? Jogo 8, Novo Horizontino e Santos. O que eu trago aqui de informação: o último jogo do Novo Horizontino jogando fora de casa venceu por 2-1. O Novo Horizontino em casa empatou com o Velo Clube em 1-1 e fora de casa vitória em cima do Palmeiras por 2-1.
Lembrando, né, que o Novo Horizontino e Corinthians teve um jogo antecipado, então é bom a gente ficar de olho nessa partida para ver como o Novo Horizontino vai se comportar nessa partida contra os reservas do Corinthians. Por enquanto, o jogo está empatado em 0-0 e o Novo Horizontino perdeu um pênalti. O Santos está vindo de uma vitória em cima do São Paulo por 3-1, fora de casa perdeu para o São Bernardo por 3-1 e outro jogo fora de casa o Santos perdeu para o Velo Clube por 2-1. Classificação dos grupos: o Santos, ele é o líder do grupo B com 7 pontos, em 6 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Novo Horizontino, ele é o segundo do grupo C com 9 pontos, em 6 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Próximo jogo do Novo Horizontino será fora de casa contra o Guarani e o Santos também vai jogar fora de casa contra o Corinthians. Últimos confrontos entre eles, o Novo Horizontino tem 6 vitórias, são 3 empates e 1 vitória para o Santos. O último jogo foi no mês 9 de 2024 pelo Brasileirão Série B, na casa do Santos, empate em 1-1. Antes disso, em junho de 2024, também pelo Brasileirão Série B, na casa do Novo Horizontino, vitória do Novo Horizontino por 3-1. Bom, a grande dúvida aqui é se o efeito Neymar vai continuar, né? Porque o Santos conseguiu vencer o São Paulo, está previsto aí para o Neymar estrear durante a semana, e é bem provável que, se nada acontecer, né, o Novo Horizontino vai ter a presença ilustre aí do Neymar em campo também, né? Bom, para essa partida aqui, eu tô contando que o Neymar vai jogar, então eu tô indo de Novo Horizontino e Santos. Caso o Neymar não jogue, por algum motivo, eu iria de Novo Horizontino e empate, porque esses últimos confrontos entre eles, né, o Novo Horizontino leva uma vantagem muito boa. E na classificação ali a gente pode ver que o Novo Horizontino é um time que perde até pouco, né? São apenas uma derrota. Jogo 9, Ponte Preta e Guarani, clássico campineiro ou campinense. Você que é de Campinas, não me xingue, mas se quiser deixar o correto aí nos comentários, eu ficaria agradecido. O que eu trago de informação aqui sobre a Ponte Preta, que seu último jogo fora de casa contra o Água Santa venceu por 1-0, jogando em casa perdeu para o Corinthians por 1-0, debaixo de muita água, e fora de casa empate contra a Inter de Limeira em 1-1. Já o Guarani, em casa, está vindo de uma derrota para o Palmeiras por 4-1, jogando fora de casa contra o Mirassol, perdeu de 3-2 e em casa venceu o Noroeste por 2-0. Classificação: o Guarani, ele é o segundo colocado do grupo B, tem 7 pontos em 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, e a Ponte é o terceiro do grupo D, com 9 pontos em 6 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Próximo confronto aí da Ponte será fora de casa contra o Mirassol e o Guarani vai jogar em casa contra o Novo Horizontino. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para a Ponte, 6 empates e 5 vitórias para o Guarani. O último jogo foi no mês 10 de 2024 pelo Brasileirão Série B. Guarani, jogando fora de casa, venceu por 1-0 e antes disso, em junho de 2024 também pelo Brasileirão, na casa do Guarani, empate em 1-1. Como eu disse, né, são muitos jogos equilibradíssimos com clássicos, né, e falta duplos aqui. Já usei 4 duplos e essa partida aqui caberia um duplo tranquilamente, mas olhando os números eu prefiro deixar para outra partida que eu considero um pouco mais complicada. E para esse jogo aqui tô levando em consideração a Ponte Preta jogando em casa. É um time que tem apenas uma derrota, enquanto o Guarani tem 3 derrotas. E se a gente olhar o histórico da Ponte Preta ali, pelo menos nos últimos 3 jogos, não perdeu, né? Então eu tô indo seco na Ponte Preta. Se por acaso você for jogar um duplo nesse jogo aqui, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 10, Botafogo do Rio e Madureira. Último jogo do Botafogo pela Supercopa Rei, perdeu para o Flamengo aí por 3-1. Em casa, venceu o Fluminense por 2-1 e outro jogo em casa venceu o Bangu por 2-0. Já o Madureira tá vindo de vitória em cima do Maricá por 1-0. Antes disso, fora de casa empatou em 0-0 com Boa Vista e contra o Fluminense jogando em casa, outro empate em 0-0. Classificação do campeonato: Botafogo ele é o sexto colocado com 9 pontos, em 6 jogos tem 3 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Já o Madureira ele é o oitavo colocado com 9 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Próximo confronto aí do Botafogo será fora de casa com o Flamengo de novo. E o Madureira também vai jogar fora de casa contra o Bangu. Últimos confrontos entre eles, o Botafogo tem 10 vitórias, são 3 empates e 2 vitórias para o Madureira. O último jogo foi em janeiro do ano passado, o Botafogo venceu por 1-0. E em janeiro de 2023, outra vitória do Botafogo por 2-0 em casa. Bom, mesmo com essa derrota aí para o Flamengo, se o Botafogo vier com o time titular, acredito que vai ficar muito difícil aí para o Madureira. Botafogo contra o Flamengo não conseguiu mostrar muita coisa porque o Flamengo não deu chance, mas
mas vindo com o time titular, acredito que não terá muitas dificuldades aí para passar do Madureira, né? Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Jogo 11, Goiás e Atlético Goianiense. Último jogo do Goiás, jogando fora de casa, perdeu para o Vila Nova por 1-0. Em casa venceu o Jataiense por 1-0 e fora de casa uma vitória em cima do Anápolis por 1-0. O Atlético Goianiense fora de casa tá vindo de uma vitória em cima do Inhumas por 4-0. Em casa empatou com o Goianese em 0-0 e em casa perdeu para o Vila Nova por 3-1. Classificação do campeonato, o Goiás ele é o terceiro colocado com 10 pontos. Em 6 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético Goianiense ele é o sexto, mas a gente pode ver ali que na pontuação eles estão muito próximos, diferença de 1 ponto. O Atlético Goianiense tem 9 pontos, são 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Goiás será fora de casa contra o Aparecidense e o Atlético Goianiense vai jogar em casa contra o Ouvidorense. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Goiás, 3 empates e 7 vitórias para o Atlético Goianiense. O último jogo foi em janeiro de 2024 pelo Campeonato Goiano, na casa do Atlético, empate em 0-0. Antes disso, só em 2023, na casa do Goiás, vitória do Goiás por 3-1. Palpite difícil, outro clássico, geralmente, né, bem disputado entre eles. Vantagem que eu vejo aqui o Goiás jogando em casa, mas a gente pode ver ali nos últimos confrontos que o Goiás fez poucos gols, as 3 partidas com 1 gol apenas, e o Atlético Goianiense é um time que vem empatando bastante aí no campeonato. Como o jogo é fora de casa e eu não tenho mais duplos, eu tô indo no empate entre eles, mesmo que nos últimos confrontos não tenha muitos empates, né? Jogo 12, Água Santa e Palmeiras. O último jogo aí do Água Santa, jogando em casa, perdeu para a Ponte por 1-0. Fora de casa, empate contra o Botafogo em 1-1 e em casa venceu o Bragantino por 3-0. Já o Palmeiras fora de casa está vindo de uma vitória em cima do Guarani por 4-1. Em casa empatou com o Bragantino em 0-0 e outro jogo em casa perdeu para o Novo Horizontino por 2-1. Classificação dos grupos: no grupo D, o Palmeiras ele é o segundo colocado com 11 pontos. Em 6 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E no grupo C, o Água Santa ele é o quarto colocado com 4 pontos. Em 6 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Próximo jogo do Água Santa será contra a Portuguesa em casa e o Palmeiras vai jogar fora de casa contra a Inter de Limeira. Últimos confrontos entre eles, o Água Santa tem 2 vitórias, não há empates entre eles e 4 vitórias para o Palmeiras. O último jogo foi pelo Paulista de 2023. O Palmeiras venceu por 4-0 em casa e em 2023 também, pelo Campeonato Paulista na casa do Água Santa, o Água Santa venceu por 2-1. Bom, que a gente pode ver que o Água Santa, pelo menos nesse Campeonato Paulista, não vem fazendo boas campanhas que nem anos anteriores. São 4 derrotas, né? Vai enfrentar uma equipe muito ofensiva. Se o Estevão tiver inspirado e jogando, será um jogo complicado aí para o Água Santa. Olhando esses números, né, as informações aqui do vídeo, muito difícil ir contra o Palmeiras. Eu tô indo seco nesse palpite, né? Vamos contar com a sorte que a zebra não esteja nesse jogo, né? Jogo 13, Juventude e São José. O último jogo do Juventude, jogando fora de casa, venceu o Caxias por 2-0. Em casa venceu o Guarani por 1-0 e fora de casa perdeu para o Internacional por 2-0. Já o São José, fora de casa, perdeu para o Brasil por 1-0. Em casa perdeu para o Internacional por 2-0 e fora de casa empatou em 1-1. Classificação do grupo: o Juventude no grupo C, ele é o líder, com 9 pontos em 4 jogos, tem 3 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Já o São José, ele é o terceiro do grupo A, com 2 pontos em 4 jogos, não tem nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Juventude será contra o Avenida, fora de casa, e o São José vai jogar em casa com o Monson. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Juventude, 4 empates e 5 vitórias para o São José. O último jogo foi em janeiro do ano passado, na casa do São José. O São José venceu por 1-0 e em 2023 na casa do São José, também pelo Campeonato Gaúcho, empate em 1-1. Bom, Juventude jogando em casa, tem um retrospecto bom, né? Pelo menos na classificação ali do campeonato, são 3 vitórias, apenas 1 derrota, e essa é derrota para o Internacional. Acredito que jogando em casa com o apoio da torcida, Juventude se torne muito mais forte. Por esse motivo eu tô indo seco aqui na vitória do Juventude. Jogo 14, Corinthians e São Bernardo, hein?
Jogo bem difícil aí para o Corinthians. Último jogo aí do Corinthians, jogando em casa, venceu o Noroeste por 2-1. Fora de casa, venceu a Ponte por 1-0. E fora de casa, perdeu para o São Paulo por 3-1. Já o São Bernardo tá vindo de uma vitória em cima da Inter de Limeira por 2-1. Jogando fora de casa. Jogando em casa, venceu o Santos por 3-1. E fora de casa, venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. Bom, pessoal, essas aqui foram as primeiras informações sobre a Loteca 1168. Espero que essas informações aqui ajudem nos seus palpites, em suas apostas. Se você gostou do vídeo, gostou das informações, se inscreva aí no canal para dar aquele apoio, curta, compartilhe esse vídeo, deixa aí seu comentário. Quero saber o que você acha lá sobre o assunto das enquetes, colocar mais aí por semana. E deixa aí também, né, suas informações privilegiadas, se quiser fazer alguma crítica, fique à vontade. E é isso, desejo muita sorte para todo mundo nessa Loteca 1168, 200 mil reais. Não deixa de ser um excelente prêmio, né? Se ganhar, eu tenho certeza que muda a vida de muitas pessoas. Espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!